Muito bem, gente! Bem-vindos a mais um podcast Bate-Papo com Quem Faz. Nós estamos aqui hoje com a Ingrid, e a Ingrid é da Interativa Plástico. Seja bem-vinda, Ingrid. Muito obrigada. Muito feliz de tu ter aceitado o nosso convite de vir aqui bater esse papo com nós. E bate-papo com quem faz? Pois é, Ingrid, mas conta pra nós o que você faz. Interativa Plásticos, o que é isso? O que você faz? Bom, a Interativa Plásticos é uma empresa de reciclagem de plásticos, unicamente plásticos. E hoje a gente resolveu trabalhar só com o polipropileno, que é um dos tipos de plástico. Então, nós recebemos ele já moído e lavado, porque essa parte de lavagem, né, moagem e lavagem, a gente não faz mais. Sim. Então, compramos o moído e lavado, muitas vezes em cores separadas, vem só preto, só branco e colorido. E aí entra na fábrica e é feita a extrusão. E junto com a extrusão, a gente coloca o pigmento na cor que o cliente deseja para suas peças. Muito bem, olha só, é uma fábrica de reciclagem, gente. Por que nós estamos falando sobre isso? Essa semana é a semana do meio ambiente, né? E a gente sabe que o plástico leva 400 anos para se decompor, né? Isso. O plástico é algo assim, é muito bom, né? Facilita muito a nossa vida, né? Ah, bastante. Muito a nossa vida. Então, assim, agora, essa parte da decomposição é complicada, né? Então, assim, empresas de reciclagem são super importantes, né, no nosso meio ambiente para o nosso mundão aí de Deus continuar, né, lindo e bonito, porque precisa disso, né? Ah, sim, com certeza. Hoje nossa produtividade é de 200 toneladas mês. Nossa. Mas nós temos capacidade para dobrar. Infelizmente não conseguimos ainda por causa da dificuldade da matéria-prima. Tá, mas está me dizendo então que tem tanto plástico nesse mundo e vocês estão com dificuldade de conseguir o plástico? Estamos com bastante dificuldade. Hoje os sucateiros estão com pouco plástico no estoque. E como tem várias empresas de reciclagem, é de quem chega primeiro. E com isso ele subiu bastante o preço, elevou bastante o preço da sucata. E ficou bem difícil para empresas como a nossa, né? Que compra já moído e lavado. Não tá fácil. Não tá fácil. Nossa, mas não dá para desanimar, né? Não, de jeito nenhum. Vamos começar, vamos lá no início. Como é que surgiu a ideia de entrar nessa área, de empreender nessa área de reciclagem? Conta para nós aí um pouquinho como é que vocês começaram. Faz quantos anos? 24 anos. Ah, 24 logo ali. anos nós começamos a empresa. Eu, dona de casa, meu marido trabalhando e ele perdeu o emprego. Aí fazia o quê? Com 3 crianças de menor em casa. Nossa. Foi bem difícil. Pensamos em várias coisas, né? Sim. Pensamos em fazer uma empresa de transportes, pensamos em fazer uma empresa de agropecuária, uma loja de agropecuária, né? Mas isso não estava muito assim na cabeça do meu marido. Até que resolvemos alugar uma injetora e fazer uns potinhos da Bretz, aqueles de pimenta, canela, né? Sim. E aí, quando ele foi moer a rebarba, porque sempre sobra, né? Sim. A rebarba, ele se encantou com a moagem. E aí, meio receoso, tínhamos um amigo que resolveu abrir com a gente. E depois um outro também entrou, então abrimos a Interativa em 3. Olha só. Aí um deles queria fazer uma empresa de transportes, né? Sim. Aí compramos a parte dele. Não demorou muito, o outro também tinha mais 2 empresas, também saiu. Aí ficou só eu e meu marido. Só vocês. E tocaram adiante. E ficamos tocando a empresa adiante até hoje. Até hoje. Olha só. Meu, que interessante. Então, na verdade, surgiu assim de uma situação bem difícil, que foi a perda do emprego. O que fazer agora? E daí, né, vocês ficaram assim,
analisaram algumas possibilidades e foram se encantar pelo plástico, pela reciclagem, a reciclagem do plástico. Que é uma coisa que eu sempre olhei muito, né? Sim. Eu sempre me interessei por reciclagem, por cuidar do meio ambiente, sempre era uma coisa que a gente conversava bastante em casa sobre isso, né? Sim, Isso, então e é acabou vindo à tona. E é importante você fazer alguma coisa que te traga um propósito, né? A gente tem o nosso bate-papo com quem faz o seu serviço com um propósito, assim, sabe? Então, assim, não adianta, imagina, se vocês tivessem aberto uma agropecuária ou coisa assim, não ia estar aquele negócio assim, onde o seu coração pulsa, né? Verdade. Então, tem que ter um propósito maior, né? Tem que sim. A gente tem que gostar. Sim. Gostar do que faz. E me conta como é que foram, assim, os primeiros desafios. Qual foi o primeiro desafio, assim, bem... Teve desafio? Nem teve. Muito. Meu Deus, teve muitos desafios. Mas o primeiro mesmo que marcou, que foi uma situação, assim, bem hilária, foi a primeira nota fiscal que nós tínhamos que fazer para uma venda. Foi nossa primeira venda para uma empresa, né? E eu fui fazer a nota fiscal, ainda tinha que comprar bloco de nota e fazer era aqueles grandão, assim, né? Eu não sou muito desse tempo, assim, mas eu lembro um pouquinho. Aí liguei pro contador como é que fazia a nota, ele foi me explicando, e eu fui fazendo a nota bem caprichada ali, né? Letrinha bonita, tudo certinho. Lembrou das aulas de caligrafia ali, né? Meu Deus. Um capricho, a primeira nota, pensa, né? Sim. Aí tá, o caminhão embarcou, levou a nota. Quando chegou em registro, porque era para São Paulo, né? Sim. A empresa que a gente estava vendendo, ele foi preso. Aí, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Ah, a nota tá errada. Eu disse, meu Deus, mas foi o contador, né, que me ajudou. Aí o guarda lá ligou para mim pessoalmente e disse que eu tinha esquecido de lançar a parte do ICMS, destacar ali. Aí, minha filha, a multa foi o valor do lucro que a gente ia ter. Meu bom! Ainda tivemos que ir pessoalmente até lá, levar o dinheiro em mãos para a polícia lá liberar o caminhão. Ou seja, deu um baita de um prejuízo, porque ainda não tiveram lucro com aquilo ali, tiveram que pagar a multa, levar pessoalmente. E levar pessoalmente. Mas assim, nunca mais esqueceu. Não. Nunca mais, né? Nunca mais. Nunca mais errou uma nota fiscal. Não. E hoje é tudo digital, né? Hoje é tudo digital, hoje é diferente. Mas essa foi uma situação assim que marcou bastante todo mundo na Interativa. Sim, eu imagino, nossa. Pois é, e trabalhar com reciclagem envolve bastante essa responsabilidade ambiental, né? Que Sim. Tu tinha falado antes, que vocês sempre em casa, né, falavam a respeito e também cuidavam, né? E como isso é importante e como é que você enxerga o impacto do trabalho de vocês na comunidade, no meio ambiente, assim, no mundo, assim, sabe? Como é que vocês... Olha, as empresas de reciclagem, elas são extremamente necessárias, justamente porque você falou que o plástico leva mais 400, às vezes até mais tempo para se decompor. E a gente, reciclando o plástico, você também economiza no petróleo, né? Sim. Porque é uma coisa que é finita um dia, né? Com certeza. Mas o plástico, ele é muito importante no dia a dia. Tudo que você usa hoje em dia na tua casa tem várias coisas de plástico. Sim. E o fato de você poder reaproveitar esse plástico é uma coisa muito boa para a nossa natureza. Então a gente tem que dar bastante ênfase e trabalhar o quanto mais possível. Sim. Hoje nós produzimos 200 toneladas mês de plástico, né? Reciclamos, tiramos do meio ambiente. Sim. 200 toneladas de plástico. Gente, 200 toneladas reciclados, né? E ainda falta, porque assim, ó, tem muito plástico por aí ainda, mas eles estão com falta de plástico para poder reciclar. Inclusive eu tenho uma máquina parada que eu não consigo colocá-la em produção por causa da falta do plástico. Como é que pode? Da falta do plástico para botar ela para funcionar. Então, minha capacidade, ela dobra. Sim. Ela dobra. Tá, mas explica um pouquinho para nós como é que é essa rotina e esse funcionamento, porque assim, eu não conheço nada de plástico, não sei, assim, explica pra gente assim como é que é lá do início, sabe? Vocês recebem, como é que essa rotina na empresa de vocês, como é que é? Tá, vou te explicar.
existe uma série de situações, né? De caminhos. O plástico vai pro, como é que eu posso te dizer, para as associações, para os catadores, né? Para as cooperativas. Lá, quando você recebe, que o caminhão despeja lá, é separado. Essa é a primeira etapa. Vidro, latinha, papelão, plástico. Primeira etapa. Segunda etapa, ele vai para o sucateiro, só o plástico. Lá, o plástico também é separado. Existem muitos tipos de plástico. A gente fala eles por sigla, né? ABS, PS, PE, PP e assim por diante. Sim. Nós trabalhamos só com uma gama, só com uma linha desse plástico, que é o polipropileno. E esse polipropileno, então, o próprio sucateiro lava, moe, isso é um processo que é junto, né? Moagem e lavagem dele. E aí ele também separa o preto, o branco, o colorido. E assim nós compramos. Daí ele chega na Interativa, ele é descarregado, e aí ele vai para um setor de extrusão. Né? A gente esquenta esse material, e aí ele é pigmentado. E nessa pigmentação a gente vê o que o nosso cliente deseja, porque a gente faz N cores. Né? Meu filho fez um curso de colorista, então ele faz na cor que o cliente deseja. Aí ele vai para a extrusão, é feito grão. A extrusão é uma máquina que derrete o plástico. Né? E bem lá na ponta tem um picotador. Então parece um espaguete. E quando chega lá na ponta, ele corta bem pequenininho. Aí parece miçanga. Sim. Tem gente que na feira, nós expomos sempre na feira, né, da Interplástico Joinville, que acha que é miçanga. Não conhece o plástico, visita e pergunta se é miçanga, mas não é miçanga, é o plástico, né? Sim. E ali nós vendemos para empresas de injeção, que elas injetam novamente, né? Os produtos balde novamente, bacia. Agora, é um material muito bom para ser reciclado, e por que não, né? Se dá para fazer todo esse processo, tem empresas que fazem isso com excelência, né? Então, é algo que... devia ser mais... tinha que ter mais divulgado em escolas, em propaganda. Investimento também, talvez. Investimento seria ótimo, né? Se eu tivesse investimento na Interativa, eu estaria produzindo o triplo. Sim, pois é. Ou mais até, né? Porque vocês têm condições, né? Sim. É o meu sonho. A gente não pode deixar de sonhar, né? Vamos sonhar que as coisas... A gente tem que fazer a nossa parte, é uma formiguinha ali, né? Mas, assim, vocês já fazem uma grande parte, digamos assim, e continuar fazendo e esperar que, né? Com certeza. E o que vocês imaginam agora para o futuro, assim, sabe? O que vocês têm planos, sonhos para o futuro, alguma coisa assim? Nós temos nossos planos é conseguir cada vez mais produção, produtividade, né? Conseguir reciclar mais material plástico e com isso a gente adquirir novos maquinários, né? Novas tecnologias que ajudem a gente nessa produção. Esse é o nosso sonho. Crescer, né? Crescer. A gente precisa crescer, isso mesmo. Então, vocês começaram há 24 anos atrás, do zero. Não tinha nada, não tinha uma máquina, não tinha nem o conhecimento, né? Nem o conhecimento. Nem a nota fiscal. Nem a nota fiscal ali ainda, né? Gente, entrei na empresa sem saber ligar um computador até. Como é que foi ligar o computador? Meu filho me deu um bilhetinho. Mãe, você faz assim, primeiro estabilizador, depois CPU, depois não sei o que, depois não sei o que. E eu olhava o bilhetinho para ligar e Pois é, e olha só como o tempo passou, a diferença que vocês já fizeram, né? Se a gente for fazer um cálculo aí do quanto plástico vocês já tiraram do meio ambiente, já reciclaram, e com certeza talvez até já voltou, né, ali. Sim, então, a diferença que vocês fazem, né, no mundo. Agora, para quem está começando do zero, qual é digamos, a dica que você daria? Qual seria, assim, sabe, um conselho para quem está começando, para quem
porque dificuldades a gente enfrenta sempre, né? Enfrentaram lá no início, deixaram de enfrentar depois, agora? Não, elas continuam, né? Toda hora tem uma dificuldade diferente, porque uma empresa de reciclagem, eu acho que nenhuma empresa vem com um manual de instrução, né? Podia vir, né? Inclusive Não para as tem, né? extrusoras nunca teve curso, agora que o Senai está, né? E o SESC fazem alguma coisa, né, sobre plástico, mas quando nós começamos não tinha nada, então nós fomos aprendendo no dia a dia, na produção mesmo, errando e começando de novo e perdendo material, e até que a gente chegou num ponto, né, na receita mesmo do bolo para continuar. Sim. Mas não é fácil não, e para quem inicia, olha gente, tem que ter vontade, tem que gostar do que vai fazer e enfrentar. Persistência. Né? Persistência, porque toda hora vai ter uma dificuldade. E ele vai ter que superar essas dificuldades sozinho, muitas vezes. Nem sempre tem alguém para ajudar. Mas hoje tem mais cursos, né? Tem que conhecer bem o plástico, conhecer bastante. O plástico não é fácil, não pode ser misturado. Muitas vezes ele vem muito parecido, polietileno com polipropileno. Então, a gente, né, às vezes apanha porque o próprio sucateiro mistura. E daí, digamos, ele é completamente descartado. Daí não dá. A gente tem que devolver, porque senão não tem como injetar novamente. Olha só. Então, trabalhar com plástico é bem delicado. Sim. Tem que ir conhecendo no dia a dia, né? Conhecendo o produto, as diversificações do plástico. Com o tempo e aprendendo. É isso aí. Tem que ser persistente e gostar. Então, gostar, ser persistente e se capacitar, né? Essa seria teu conselho, né? É legal, Ingrid. Muito bom falar contigo. Muito legal mesmo. Obrigada por ter vindo, né? Eu acho que foi um aprendizado, né, para mim também. Não conhecia esse setor, assim, de reciclagem. Sim. Claro que sempre, né, desde que ia na escola, sempre, né, essa questão da reciclagem, a gente cuida também em casa, mas era alguma coisa, assim, meio distante ainda para nós, sabe? O conhecimento, né? E como é importante a gente conhecer, né? Então seria legal também se as escolas levassem os seus alunos para conhecer, né, esses locais, essas fábricas, colocar, né, desde pequenos esse conhecimento, né? Pelo menos uma cultura diferente nas escolas, né? Vídeos, folders, de como é importante você reciclar na sua casa, começar na sua casa, né? Sim, sim. Papelão, plástico, vidro, latinha, são tudo materiais que podem ser reutilizados, que ajudam o nosso meio ambiente, né? Com certeza. E eu acho assim que se começar desde pequeno, propagandas na TV também, não contra o plástico como eles fazem, né? Porque a gente tirar o plástico do nosso dia a dia vai ser difícil, vai ser complicado você retroceder. Também acho. Não precisa fazer isso. O importante é você aprender a separar os materiais para poderem ser reciclados. É isso que a gente tem que passar pro mundo adiante, para as pessoas. Concordo contigo. Mas que legal, muito bom esse bate-papo e espero que para ti também tenha sido legal, né? Então, até uma próxima vez e, gente, muito obrigado aí por estarem assistindo a gente e acompanha o nosso canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações. Beleza, galera? Tchau, tchau!